Emerson Silva é apóstolo na Apostólico Batista Manancial, pai do Pedro e Felipe, casado com Dani. Com o coração acolhedor, ama cuidar de pessoas onde Deus também o abençoou, com o dom de cuidar e dar destino a pastores. Recebam com carinho, apóstolo Emerson Silva. Eu me emociono muito aqui nessa igreja, irmão. Com os meninos, com o coração dessa igreja, sabe? Eu me emociono muito. Amo vocês, viu? Obrigado pela credibilidade. Irmãos, está acontecendo uma coisa estranha comigo, assim, que o Senhor tem me falado algumas coisas e eu não consigo me desprender daquilo que Ele me fala. Isso que eu vou falar para os irmãos aqui, eu tenho falado aonde eu tenho andado, porque eu entendo que é uma palavra para esse tempo, que é uma palavra para agora. O Senhor tem me falado muito sobre flechas, e eu quero que você abra a sua Bíblia. Falou-se muito aqui, está falando muito aqui sobre ato profético. E eu acho engraçado quando eu encontro alguns religiosos, né, que dizem assim: ato profético. Isso não é bíblico, irmãos. Se tem uma coisa que é bíblico, é ato profético. De Gênesis a Apocalipse, você vê ato profético. Por exemplo, quando Abraão sai da sua terra e ele chega a Siquém, a primeira coisa que ele faz, ele edifica um altar. E ele faz ali um ato profético, né? Ato profético, quando Deus chega para Moisés diante do Mar Vermelho e diz: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. O que você tem na sua mão? Um cajado. Toca no mar, Moisés. Ato profético. Quando chega diante de Jericó, irmãos, e Deus fala assim: dá 7 voltas em volta da muralha. Ato profético. Então, ato profético é algo bíblico. Amém? E eu quero falar de um ato profético hoje. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 até o 17. Diz assim: Eliseu estava doente da enfermidade que morreu. O profeta morre, viu, gente? Profeta muito ungido morre também. Eliseu morreu, ó. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, tu és como os carros de Israel e seus cavalos. Versículo 15: Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. Então tomou um arco e flechas. Sabe por que Eliseu pediu para ele tomar um arco e flechas? Porque Jeoás se tornou especialista em arco e flecha. Deus nunca vai mandar você usar aquilo que você não domina. Você está querendo que Deus te usa? Então dá um jeito de se especializar em alguma coisa. Ficar aí de braço cruzado achando que vai descer, né? Já viu o filme do Shazam? Shazam! E vai sair fazendo? Não vai, cara. Shazam é que é um menino que cai um raio nele, ele viu um homem, né? Não, você vai ter que passar pelos processos de crescimento. Você acha que você vai vir num culto, vai vir um raio, o Espírito Santo vai vir e você vai sair um crente maduro? Não, não vai. Então Deus, ele sempre vai usar aquilo que você domina. E Jeoás, ele era perito, ele era flecheiro. Por isso que o profeta diz: pega um arco e flechas. E ele tomou o arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu então colocou as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Sabe por que mandou abrir a janela para o oriente, irmãos? Porque no passado
Os antepassados de Jeoás perderam a guerra para os assírios no Oriente, em Afeca. Então, o profeta manda ele abrir as janelas para o Oriente, para Afeca, e manda ele atirar flechas naquela direção. O que isso significa? Que Deus estava dizendo para Jeoás: aonde você e a sua família fracassou, eu vou te dar vitória. Naquele problema que você foi mal, na onde você falhou, na onde a sua descendência errou, você vai vencer. E ele abre a janela e abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E o profeta disse: essa flecha que você atirou é a flecha do livramento do Senhor, é a flecha contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, ou Afeca, até os consumir. Irmãos, note bem essa palavra, até os consumir. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus não deixa nada pela metade. Tudo que Deus faz é perfeito e completo. Nós vemos aqui nesse contexto, para que você possa se situar. Amém? Mesmo Jeoás sendo especialista em arco e flecha, mesmo sendo estrategista de guerra, mesmo sendo um grande guerreiro, ele procura o profeta Eliseu. Aprenda uma coisa aqui, que não importa o quanto você é bom, você sempre vai precisar de uma cobertura espiritual. Não é porque você conhece a Bíblia, não é porque você tem algum talento ou alguma capacidade que você vai desprezar o profeta. A Bíblia diz: crede no Senhor e estarás seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Então Jeoás, mesmo sendo um perito, ele procura o profeta Eliseu. Amém? E Eliseu profetiza sobre o arco e flecha. E eu quero te dizer uma coisa: nós, eu e você, somos flechas na mão de Deus. Amém, irmãos? Somos flechas na mão de Deus. Pastor, não está escrito isso? Isaías 49, versículo 2. Isaías 49, e eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra das suas mãos me cobriu, e me pôs como uma flecha polida, e me escondeu na sua aljava. Oh, aleluia. Irmãos, sabe o que é uma flecha polida? É uma flecha preparada, é uma flecha pronta para ser usada. Só que eu queria te chamar a sua atenção. Alguém aqui já viu um pé de flecha? Existe pé de flecha, irmãos? Não existe pé de flecha. A flecha, para se tornar uma flecha, ela precisa ser preparada. E então, se você passa perto de uma árvore, você vê apenas uma árvore. Mas se um flecheiro passar perto de uma árvore, ele olha e fala: eita, essa árvore dá umas flechas boas. E ele então vai lá e corta. Ninguém talvez te percebeu, mas Deus te percebeu. As pessoas passam por você e falam: é só mais um. Deus olha e diz: não, é uma flecha. É uma flecha. É uma flecha. Sabe, talvez as pessoas ainda não estão te notando, mas Deus já te viu e já disse: isso dá uma flecha boa. Só que a flecha, ela precisa da árvore até o alforge, até a aljava, ela precisa passar por um processo. Então ela é tirada da árvore, ela é entalhada,
E ali fala do processo. E esse é o grande problema, irmãos. Nosso maior problema, meu problema, seu problema, que eu luto com ele todos os dias, é aceitar os processos. Você sabia que é nos processos e no percurso do processo que a gente fracassa? E eu descobri por que a gente não aceita os processos. A gente não aceita os processos porque nós ainda não entendemos o propósito. Porque todos aqueles que não entenderam o propósito não aceitam o processo. Quando você entende o propósito, aí os processos começam a fazer sentido. Aí você começa a entender porque você viveu o que viveu, porque você passou o que passou, porque você sentiu o que sentiu, porque você foi aonde foi. Aí você começa a entender, ei, é porque Deus tem algo na minha vida, foi para esse propósito. Lembra de José, meu irmão, quando ele chega para os irmãos dele e diz, olha, foi para esse dia que o Senhor me trouxe aqui, foi por causa desse propósito de salvar a nação de Israel, que Deus permitiu que vocês fizessem, aleluia. Quando você entender o propósito, os processos não vão doer mais. Quando você entender os propósitos, os processos não vão doer mais. Por isso você precisa orar e dizer, Senhor, que eu entenda o propósito. Repita comigo, todo aquele que entende o propósito, aceita o processo. E o Senhor trabalha então no processo para fazer a flecha. E aí a flecha agora está pronta para ser usada. Só que esse texto de Isaías é lindo, irmãos. E me pôs como uma flecha polida, e me escondeu na sua aljava. Irmãos, a flecha está pronta para ser usada, e ela pensa, agora eu vou ser atirada. Talvez você se preparou o ano todo, e está chegando no final do ano e criou uma expectativa, agora o pastor vai me nomear. Agora o pastor vai me enviar. Só que aí essa flecha pronta, o Senhor pega ela, em vez de colocá-la no arco, Ele esconde ela. E nesse tempo agora é tempo onde Deus está escondendo algumas flechas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te esqueceu, Ele te guardou. Tem muitas pessoas achando assim, Deus me esqueceu. Eu achei que Deus ia fazer isso, ia fazer aquilo, e eu estou aqui, inútil. Deus manda te dizer, você não é inútil, você está guardado. Não é tempo de se aparecer nem de se mostrar, é tempo de ser guardado por Deus. E o Senhor te guardou na aljava dele. E esse tempo de aljava também faz parte do processo, porque é na aljava que o Senhor testa a sua paciência, é na aljava que o Senhor testa a sua submissão, é na aljava que o Senhor te coloca à prova. Você está ali na aljava, aí de repente a mão do arqueiro vem e você fala, agora é a minha vez, agora ele me pega, e ele vai pegar a flecha que está do seu lado. E aí você chora e diz, dessa vez eu achei que era eu. E aí você vai ter que ficar esperando mais um pouquinho, porque na aljava você entende que você precisa esperar a sua vez.
Você precisa ter esse entendimento, porque você é flecha. Agora, uma outra coisa interessante da flecha é que flecha não se atira. Ela precisa de um arco. E o arco é a igreja. É a igreja que atira as flechas. Pastor, se o arco sou eu, se o arco é a igreja, a flecha sou eu, o que é a aljava? A aljava é o centro da vontade de Deus. Mas vamos para frente aqui. Fiquei falando demais desse trem. Irmãos, nessa passagem o profeta Eliseu já estava velho e doente, e a Bíblia faz questão de dizer da doença que ele morreu. Estava quase cego. Amém? E por muitos anos Eliseu estava à frente do cenário profético de Israel. Jeoás era neto de rei, era filho de rei e agora era rei. Ele cresceu vendo o seu avô guerrear, vendo o seu pai guerrear, e ele então se torna um guerreiro, e ele escolhe o arco e flecha como arma para ser um especialista. Amém? Agora, mesmo especialista em arco e flecha, ele procura o profeta Eliseu, e aqui nós entramos num entendimento espiritual, cobertura espiritual. Você pode ser bom no que for, você pode dominar o que for, mas se você não tiver uma cobertura espiritual, você não vai ter sucesso naquilo que você dispor a fazer. Amém? Mesmo sendo rei, mesmo sendo estrategista, guerreiro, Jeoás entende a importância da cobertura espiritual, e por isso ele procura o profeta, independente da situação que o profeta estava. Amém? Isso é honra. Joás chega lá, é como se ele dissesse a Eliseu: Eliseu, você está doente, você está velho, mas você ainda é útil. Ele honra Eliseu. E honrar, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar disso. Amém? Honrar é nós termos entendimento que aquela pessoa que cuida de nós merece ser respeitado, merece ser, admirado, ajudado, cuidado. Honra tem recompensa, e Joás sabia disso. Joás sabia disso, e ele honrou o profeta como seu pai honrou Elias. Ele agora honra Eliseu. Amém? Então nós devemos honrar nossos profetas. Agora, o que eu quero me deter aqui, irmãos, é que Eliseu, ele profetiza sobre o arco, ele profetiza sobre as flechas. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Ao buscar o profeta, ao buscar ajuda no profeta, Joás não recebeu uma bênção, ele recebeu uma direção. Às vezes nós estamos atrás de uma bênção, sendo que tudo que a gente precisa é ter uma direção. Tem muitas pessoas que por correr atrás da bênção perderam a direção e se tornaram escravos de bênção. Vem à igreja para buscar uma bênção. Irmãos, igreja não é lugar de buscar bênção. Igreja, você vem porque você é uma bênção. Não foi o que Deus falou para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Sabe, irmãos, lugar de buscar bênção, a Bíblia ensina onde você deve buscar a bênção. Mateus 6,6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quer ser abençoado? Ouça aí então o conselho de Jesus. Mateus 6,6. Tu, porém, quando fores orar, entra para dentro do teu quarto
E antes de começar a orar, fecha a porta. Por quê, pastor? Para que as coisas externas não contaminem as internas. Fecha a porta. Ora ao teu pai que está onde, irmão? E o teu pai que te vê te recompensará como? Então é assim, ó. Você busca no secreto e conta a benção publicamente aqui. É assim. Amém, irmãos? Então, nessa noite eu não vim aqui para te abençoar. Eu vim aqui para te dar uma direção. Amém? Para que você saiba que caminho seguir. Eliseu simplesmente disse: se quer vitória e livramento, toma um arco e flecha. Você quer vitória? Você quer livramento? Se posiciona. Se posiciona. Amém? Nós somos como flecha nas mãos de Deus. No Salmo 127, no versículo 4 diz: como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Amém? O salmista também compara a nossa vida como uma flecha na mão de um guerreiro. Nós somos flechas. Amém? Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu disse aqui que flecha não se atira, amém? Então para de querer aparecer. A sua hora vai chegar. E quem vai te atirar é o arqueiro. E ele vai usar o arco, ele vai usar a igreja. Tudo aquilo que você conquista fora da igreja não é bênção, é maldição. A igreja é o arco. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Do mesmo jeito que flecha não se atira, a flecha também não escolhe o seu alvo. É Deus que escolhe o alvo. Aleluia. Aleluia. Nós somos flecha na mão do Senhor. E Ele tem um alvo para cada um de nós. Talvez você passou a vida toda mirando num alvo. E você diz: por que eu nunca consegui atingir esse alvo? Deus está te dizendo: porque você não pode se atirar. Por que você não coloca esse alvo nas mãos de Deus e diga: Senhor, me atira nesse alvo. Amém? Em uma batalha, sabe, uma coisa interessante, irmãos, que numa batalha a flecha fica escondida. Numa batalha a flecha fica escondida. Ela é um elemento surpresa. Amém? Por último, ela sempre é usada em último lugar. Por quê? Porque ela não erra. Existe o tempo certo de uma flecha ser lançada. Existe tempo certo. Existe distância certa. Amém? Existe tempo certo e existe distância certa. Às vezes algumas coisas dão errado na nossa vida e a gente não entende por quê. Você é flecha, amém? Antes de uma flecha ser lançada para frente, primeiro ela tem que fazer o quê? Por que eu não... Antes de Deus te jogar para frente, Ele vai te dar uma puxada para trás, irmão. Talvez você está dizendo assim: nossa, tantos anos perdido, 4 anos perdido. Não é 4 anos perdido, não é 4 anos o Senhor puxando o arco. Tem nada perdido não, irmão. Tem nada perdido não. Deus está puxando o arco. Sabe por que não deu certo aquela porta de emprego? É porque não era a hora. Não era tempo. Deixa eu vou falar. Às vezes Deus fecha a porta para te proteger. Você não tem noção de quantas portas fecharam te proteger em 2020. Às vezes você chegou para alguém e falou: deu errado na terra, mas Deus nos está dizendo: deu certo. Aquilo que deu errado para você, deu certo no céu. Porque se tivesse dado certo aqui, ia dar errado no céu.
Hoje eu fiz um vídeo e mandei para minha liderança, porque o Senhor me deu uma palavra, eu estava numa oficina. E eu sou assim, irmão. Eu não aguento esperar no culto para pregar, não. Falei, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Uma porta material que se abre, que fecha uma porta espiritual, não é bênção, é maldição. Sabe, irmãos, eu descobri que tem uma coisa pior do que uma porta fechada. Diga para quem está do seu lado, pior do que uma porta fechada é muitas portas abertas. O diabo descobriu que é muito mais fácil te fazer pecar abrindo muitas portas para você do que fechando as portas. Por isso que nós precisamos entender o propósito para aceitar o processo. Fechou, fechou, não deu, não deu. Não fui chamado, não fui chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse ano foi um ano muito difícil. Faltou dinheiro, não faltou, irmãos? Mas faltou provisão. O Senhor estava lá. O Senhor é a nossa provisão. Comemos bem, vestimos bem. Enquanto o mundo estava em alvoroço, o Senhor estava suprindo a nossa necessidade. Toda a igreja foi guardada pelo Senhor em tempo de pandemia, em tempo de crise. Sabe por quê, irmãos? Porque os homens dependem da terra, os filhos dependem do céu. Nós somos filhos. Aonde estão os filhos de Deus? Aleluia, nós somos filhos e Deus supre os seus filhos. Aleluia. Somos flecha, amém? Somos flecha. Irmãos, é algo lindo aqui. Quando nós entendemos e cremos. Eu estava sentado ali e pensando e fazendo uma introspecção e olhando as coisas que nós vivemos há alguns anos. E às vezes a gente passa por tantas coisas que a gente começa a ter dificuldade em acreditar, né? Enganados, feridos. E o que acontece com Jeoás? Ele recebe uma palavra profética. O profeta diz: olha, essas flechas é o livramento do Senhor. Flecha do livramento do Senhor. Então agora ele já tinha informação. Aquelas flechas eram flechas de livramento do Senhor. Então o profeta diz para ele assim: abra a janela para o lado do oriente e atira, flecha do livramento do Senhor. E aí, irmãos, vamos voltar lá no texto, 2 Reis capítulo 13, versículo 18. Versículo 18. Jeoás já sabia que era flecha de livramento do Senhor, amém? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Mais importante do que a informação é o que você faz com ela, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Você é responsável pela revelação que você carrega. Às vezes é melhor nem ter. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Capítulo 13, versículo 18. Capítulo 13, versículo 18. Irmãos, o profeta fica muito indignado com Jeoás. Por quê? Porque ele manda ele atirar as flechas. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E Jeoás feriu-as 3 vezes e... Versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse:
5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Sabe o que é isso, irmãos? Receber uma informação, receber uma profecia e não crer nela. Sabe, irmãos, não é sobre o tanto de profecia que você recebeu, é sobre o tanto de profecia que você acreditou. Jeoás tinha muitas flechas. Ele podia ter descarregado, irmãos. Se ele tivesse descarregado aquelas flechas, hoje a Síria não existiria. Se ele tivesse tido fé. E eu quero dizer para você aqui hoje, movido no mover profético e apostólico, dizendo: tem coisas que você está sofrendo hoje porque você não teve coragem, você não teve ousadia. Quando Deus te mandou fazer, você não fez. Quando Deus mandou você ir, você ficou. Quando Deus mandou você falar, você calou. Quando Deus mandou você entregar, você escondeu. Tem coisas da sua vida que já era para você ter vencido. Sabe, irmãos, porque a gente foi tão ferido, hoje a gente fica com ressalva de acreditar. Sabe, nós temos uma mania de dar a fatura para outro pagar. Alguém te feriu, isso acontece muito em casamento. A pessoa sofreu num relacionamento abusivo, com muito custo ela conseguiu se desvencilhar. Aí ela entrou num outro relacionamento e hoje... Eu estava tratando uma moça essa semana passada lá em casa. Ela vivia num relacionamento abusivo, maltratada e tal, e sofreu demais até que ela conseguiu se libertar daquilo. Deus preparou para ela, isso com a boca dela: pastor, o homem é uma bênção, o homem que toda mulher queria, o homem que toda mulher sonha, mas eu não consigo tratar ele bem, eu não consigo reconhecer as coisas que ele faz, eu vivo brigando com ele, eu vivo ofendendo. O que é isso? Eu falei: você está dando a fatura para ele pagar que não é dele. Você está cobrando dele a conta que é de outro. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Se você está aqui, as coisas velhas se passaram. Se o Senhor mandar marchar, marche. Se o Senhor mandar ir, vai. Se o Senhor mandar falar, fale. Se o Senhor mandar atirar, atire. Atire. Mas não deixe que os seus traumas, as suas feridas, os seus machucados impeça você de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Impeça você de viver aquilo que o Senhor tem para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Aleluia. Flecha do livramento do Senhor. Ah, meu irmão, acontece algo muito interessante nesse texto também, um pouco antes. Versículo de número 16. Sabe, você precisa se dispor. O arco não é a igreja. O profeta manda Jeoás pegar o arco. Sabe o que significa pegar o arco, pastor Henrique? Se comprometer com a igreja, se envolver na obra de Deus. Ah não, pastor, eu quero só ser de cadeira, eu quero sentar aqui, deixa eu. Então vai para sua casa, que aqui não é o seu lugar. Porque isso aqui é uma igreja de guerreiros e não uma igreja de covardes. Para essa última hora o Senhor está chamando os guerreiros da última hora. Pessoas dispostas a lutar, pessoas dispostas a morrer pelo Evangelho. Pega o arco. Sai, pastor, mas eu não dou conta. Só que acontece algo muito interessante. Algo muito interessante. Vem cá, brincar, Bruno. Vem cá. O profeta diz assim pro Joás: Joás, pega o arco.
Talvez você diz assim: eu queria muito fazer, pastor Henrique, mas eu não sou capaz. Só que diz aqui o texto que Joás pegou o arco, amém? E o profeta veio e colocou a mão dele sobre a mão do... Deus só quer que você assuma o compromisso, e o resto o Senhor se encarrega. Ele vai se encarregar de colocar no alvo. Ele vai se encarregar de colocar no alvo. Ei, assuma um compromisso com o ministério e você não vai errar o alvo. Fica de pé, igreja, e aplauda mais ao Senhor. Glorifica ao Senhor, exalte ao Senhor. O Senhor vai pegar na sua mão e Ele vai te direcionar. Alabalabala. Eu tô com medo de me ferir outra vez. Eu tô com medo de decepcionar de novo. Eu quero tanto fazer, pastor, mas eu tenho medo de não dar conta. O Senhor diz apenas: pegue o arco. O arco é a igreja. Pegue o arco. Pegar o arco é isso. É se comprometer. É se comprometer. Porque as mãos do Senhor virá. E é as mãos do Senhor que vai colocar a flecha na direção certa. Eu quero orar com você nessa noite, flecha de Deus. Sei que nós estamos num tempo de pandemia. Está difícil ficar perto. Não porque a gente não quer, mas porque somos impedidos. Mas eu gostaria muito de fazer esse apelo para você. Flecha de Deus. Flecha polida. O Senhor te guardou. O Senhor te escondeu. Irmãos, Deus escondeu José. Deus escondeu Moisés. Mas quando chegou o tempo, o Senhor os projetou. Talvez você pergunte assim: por que eu estou há tanto tempo nessa inércia? É porque o Senhor te escondeu. Mas agora chegou a hora. Chegou a hora de você entrar no novo de Deus, com tudo novo. 2021, o Senhor diz a você: eu vou fazer tudo novo de novo. O Senhor vai fazer tudo novo de novo. Ele vai fazer tudo novo de novo. E Ele não vai fazer porque você merece. Ele vai fazer porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Sinta-se amado por Deus. Sinta-se amado por Deus.